Fala galera, aqui de novo com vocês. Eu vou fazer o exercício 2 aqui agora para vocês, tá? Então vamos lá para a gente tentar entender bem como que funciona esse caso hiperestático aqui, juntamente com o teorema da superposição. Então vocês estão vendo que eu estou desenhando o exercício aqui. Então a gente tem uma força P, que ela ela vale 20 kN, ela está para a direita aqui. Nós temos uns pontos de interesse aqui, o ponto A, o ponto C aqui, né, que é bem aqui na linha de aplicação da força. Nós temos aqui o ponto B, que é no engastamento. Nós temos aqui 400 milímetros até aqui nesse ponto. E nós temos aqui mais 800 milímetros até a gente chegar aqui na extremidade da força, né? E a gente tem uma folguinha aqui de 1 milímetro. Certo, pessoal? O diâmetro da tubulação, então uma tubulação cilíndrica, a gente falou que é 5 milímetros. O módulo de elasticidade aqui, ele vai ser 200 gigapascal, como nós já fizemos em outros exercícios aqui também, tá? E o que a gente quer saber aqui? Eu quero calcular o valor das reações aqui no ponto A e no ponto B, a partir do momento que a gente aplica essa força aqui. Só que o que está acontecendo? Nós vamos ter, a partir da aplicação dessa força, a gente vai ter, com a aplicação dessa força, nós vamos ter uma aplicação de uma tensão normal aqui, uma carga axial, né? E aí a gente vai ter o deslocamento dessa peça, ela vai aumentar o tamanho dela, porque aqui a gente está com um caso de tração, né? Tá puxando ela para aumentar aqui até o ponto B. Só que o que eu quero saber... Primeiro, eu tenho que avaliar se o deslocamento vai ultrapassar 1 milímetro, essa folga aqui. Se ultrapassar, nós vamos ter um caso hiperestático, porque aí nós vamos ter a força em A e a força em B, e nós só temos a equação da somatória de forças em X para a gente conseguir calcular o valor dessas forças, o que não é suficiente. Então, a gente precisaria utilizar aquele método que eu falei para vocês sobre a superposição, certo? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Nós temos que entender como que funciona esse deslocamento. Tá? Então, primeiro, vamos calcular aqui, ver como que seria esse deslocamento se a gente ultrapassasse esse 1 milímetro, certo? Então, o que vai acontecer? Vocês concordam comigo que o deslocamento máximo que a gente consegue obter aqui nessa peça é 1 milímetro, certo? Porque não tem como essa estrutura aqui, a nossa estrutura, empurrar a parede. A gente imagina que é uma parede rígida, então a gente não consegue empurrar ela. Então, o deslocamento máximo que nós vamos ter aqui é o de 1 milímetro, que eu passei aqui para metros já. Certo, pessoal? Deu para entender bem? E aí, o que está acontecendo aqui? Essa força de 20 kN, ela está fazendo o quê? Tentando aumentar o tamanho da peça. Então, ela vai fazer um deslocamento que eu vou chamar de deslocamento A. Ou seja, ela está aumentando o tamanho da peça. E esse deslocamento pode ser até maior do que 1 milímetro. Só que, como a gente já falou a superposição de efeitos, aqui a reação em B vai tentar fazer com que ele impeça o deslocamento maior do que 1 milímetro. Ou seja, então o efeito do deslocamento em A vai ser suprimido pelo deslocamento em B, fazendo com que a gente só desloque 1 milímetro. É como se a parede aqui estivesse empurrando a nossa estrutura aqui e fazendo com que ela volte até completar 1 milímetro só. Entenderam? Então, o deslocamento em A vai ser menos o deslocamento em B, e aí nós vamos ter igual a 1 milímetro. Certo, pessoal? Isso, claro, se a gente atingir 1 milímetro aqui, vai ser uma das coisas que a gente vai fazer também dentro do exercício. Então, como eu já falei lá para vocês, a primeira parte que nós vamos fazer é desenhar o diagrama de corpo livre da peça. Isso aqui vocês vão entender bem por que eu faço, para vocês entenderem bem que vocês estão vendo que essa força, ela está aplicada bem no meio da peça, essa força de 20 kN aqui, tá? E o que é importante vocês saberem? Vamos desenhar as situações de interesse, né? As partes de interesse da nossa peça. Então, nós vamos ter aqui uma seção AA, que eu vou chamar, e uma seção BB. Certo? Então, digamos que a peça ela não está encostada aqui, tá? Então, a gente vai ter uma reação normal aqui na nossa peça e só isso por enquanto. Então, quanto que é o valor dessa força normal aqui? Então, se a gente fizer a somatória de forças em X igual a zero, nós vamos chegar que a normal vai ser igual a 20 kN. Essa normal é a reação a esse engastamento aqui no ponto A. Certo, pessoal? Sem problema nenhum. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer o diagrama de esforços normais. Então, vamos fazer o diagrama aqui que nem nós fizemos no outro exercício.
Então, o que está acontecendo? Vamos ver na seção A, vamos fazer esse estudo. Vamos fazer aquele corte ali e verificar os esforços internos que estão acontecendo ali, certo? Então, a gente está fazendo um cortezinho aqui, nós vamos ter um NA aqui, uma força interna, e aqui a gente tem a outra força, que a gente já calculou lá em cima, que é 20 kN. Então, a gente vê que o NA, fazendo a somatória de força, só tem a outra força do outro lado, ele é 20 kN tracionando também, ou seja, ele está tentando aumentar o tamanho da nossa peça, tá? E vamos fazer o corte BB, certo? Então, seção BB. Na seção BB, eu vou pegar toda essa região aqui até a direita. Então, como nós vimos que nós não temos nenhuma força externa sendo aplicada nessa região aqui, tá? Então, o NB, quanto que ele vai valer? Ele vai valer 0. Certo, pessoal? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor do deslocamento total causado somente pela força P, tá? E vamos considerar que ela não está engastada aqui ainda, a gente não tem a reação ali no ponto B, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o deslocamento total de P, tá? Que a gente chamou de A lá em cima, mas vamos chamar de P aqui agora. Então, o deslocamento em P, ele vai ser o deslocamento de A, tá? Da seção A, mais o deslocamento da seção B, tá? Então, o deslocamento de P vai ser, a gente tem a força P, tá? Vezes o L, né? Ó, o L, esse L aqui, tá? Então, daqui da extremidade até a força de 20, e o L de B vai ser dessa força de 20 até essa extremidade aqui, tá? Então, vamos lá. Então, sobre a área de A, né, que a gente sabe que é uma seção constante, e o E, que é o mesmo material. E aqui a gente vai calcular com o NB vezes o LB sobre o AB vezes o E. A gente sabe que o NB, como a gente calculou lá em cima, é 0. Então, a única força que vai causar um efeito de deslocamento vai ser as forças aplicadas aqui nessa seção AA, certo? Então, o deslocamento em P vai ser, quanto que vale o P? É 20 vezes 10 a terceira, kilonewtons, né? O LA vale 400 milímetros, então a gente vai colocar aquele aqui como metros, vezes 10 a terceira. A área, como que a gente calcula a área aqui? É uma seção circular de diâmetro 0,005, então π vezes d ao quadrado sobre 4, né? E o E é 200 vezes 10 a nona, porque a gente está falando em gigapascal. Se nós fizermos essa conta aqui, nós vamos chegar em um valor de 0,002037 metros, que a gente sabe que é igual a 2,037 milímetros. Ou seja, o deslocamento causado pela força P nessa estrutura aqui, ela vai tentar ultrapassar 1 milímetro. Então, a gente vai chegar em um caso hiperestático aqui também. Só que como nós só temos 1 milímetro de deslocamento possível, então o B, a força causada aqui na reação em B, ela vai tentar fazer o contrário, ela vai tentar empurrar a parede de volta. E quanto? O suficiente para você voltar para 1 milímetro aqui. Então a gente vai usar essa equação aqui, tá? Para a gente definir o valor do deslocamento em B. Então vamos lá. Então da equação lá de cima, né, da equação lá que a gente tem, eu vou chamar o deslocamento em A menos o deslocamento em B, ele vai ser igual a 1 milímetro, 0,01. Então, o deslocamento em B, ele vai ser o quê? Vai ser o deslocamento em A menos 0,001, ou seja, ele está suprimindo o efeito do deslocamento em A, né, que é o mesmo do deslocamento em P aqui que eu estou falando, eu só mudei o nome, tá? Então, o deslocamento em B, ele vai ser, quanto que a gente calculou o deslocamento em A lá? 0,002037 menos 0,001. Então, o deslocamento em B, ele vai ser, só fazendo essa continha aqui, 0,001037 metros, que é igual a 1,037 milímetros. Então, a reação em B, ela está empurrando a nossa barra ainda de volta 1 milímetro e 0,37 para fazer com que a gente tenha esse efeito na peça de deslocamento de apenas 1 milímetro. Então, o que nós temos que fazer? Então, se a gente tem esse deslocamento aqui na peça, então a gente vai considerar que nós só temos na nossa peça a aplicação da força B. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos calcular a força FB. FB é a reação ali no engastamento. Então, vamos pensar assim, nós temos a peça aqui engastada,
Vamos imaginar que a gente não tem aquela força P, tá? E nós temos uma força B de reação aqui. Essa força B ela está tentando diminuir o tamanho da nossa peça. E qual vai ser o deslocamento causado pela força B? Vai ser 1,037, certo? Então, o tamanho da peça total vai ser 1,2 metros. Então, a força FB, se a gente fizer um cortezinho aqui, um cortezinho A, a gente vai ver que em toda a peça, a gente vai ter um diagrama normal de uma força de compressão de menos FB, certo? Tentando diminuir o tamanho da peça, que nós não sabemos ainda o tamanho da peça, né? Então, vamos calcular o deslocamento em B. Como que a gente calcula isso? É o FB vezes o LB, tá? Só que esse LB aqui, porque a força B está fazendo efeito em toda a peça, a área da nossa peça vezes o E. O valor do deslocamento em B, a gente já sabe que é 0,001037, que é igual ao quê? Ao valor de FB, que a gente quer calcular aqui, vezes 1,2, dividido pela área, que é de novo 0,005 ao quadrado sobre 4, vezes o módulo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a nona. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar num valor de 3.390 newtons, ou 3,39 kilonewtons. Então, o valor da reação em B é 3,39 kN. Então, essa aí é a reação em B. Agora, vamos calcular, vamos imaginar que a gente tem já a situação hiperestática aqui, certo? Nós temos um engastamento aqui, causando o FB. Nós vamos ter a força P aqui. E nós vamos ter, imaginando um FA aqui, nesse engastamento daqui e aqui nesse engastamento. Então, a somatória de forças em X tem que ser igual a zero. Então, o FA mais o FB tem que ser igual a P. O FA, que a gente não sabe ainda, é igual a 3,39, que é igual a 20 kN. Portanto, o FA vai ser 16,61 kN. Certo, pessoal? Então, conseguimos definir o valor das duas reações a partir da regra dos deslocamentos. Então, se a gente souber que nós temos um caso que a gente deslocou apenas 1 milímetro, sabendo que a força P causaria um deslocamento maior, então o efeito da força B vai ser de tentar diminuir o tamanho da nossa peça. Certo, pessoal? Fácil, né? Então, beleza. Grande abraço. Tchau, tchau.